Como a gente vem comentando, né, capacidades de negócio, a junção de pessoas, processos e ativos, é uma técnica amplamente usada nas consultorias. Algumas consultorias chamam de competências, outras chamam de um planejamento estratégico, mas a essência de capacidade ela é a mesma, né? E quando a gente começou a rodar o nosso framework, nossa estrutura de trabalho, vamos colocar dessa forma, né, Márcio? A gente fazia a seguinte pergunta. Legal, fizemos as capacidades de negócio. E a capacidade de TI? E é muito interessante, amigos, que as pessoas falam, não, mas não, capacidade de negócio. Sim, mas a TI é uma área da empresa. Sim. Não, mas a TI não é área de negócio. Não, mas ela é uma área de suporte ao negócio. O RH não tem capacidade? Tem. O financeiro não tem capacidade? Tem. A ouvidoria não tem capacidade? Tem. Qual área da empresa não tem capacidade? Normalmente o pessoal de processos, ou o pessoal de qualidade, né? Não, a gente tem. Cadê as capacidades da TI, Márcio? Quem introduziu capacidade de TI em todas as empresas que nós fomos, Márcio? Eu acho que fomos nós, o conceito estabelecido. A empresa inteira tinha métodos, em algumas mais avançadas, outras menos avançadas, umas passando por grandes consultorias internacionais, tendo desenhos e mapas. Aí a gente perguntava, cadê as capacidades de TI? E a gente vinha e dizia, olha, nossa proposta é que sejam 8. Mas por que 8? Então, Exatamente, porque o outro. por que 8? Tem muitas. Na verdade, para contar essa história, talvez, eu tenho que retornar alguns anos atrás. E não são só alguns anos. Estou falando aí de 25 anos, mais ou menos, em que as nossas carreiras convergeram. Naquilo que eu acreditava profissionalmente, e você Uhum. também. Então é interessante a história que eu tenho com o fundador Tavares, que os nossos currículos se cruzaram 3 vezes. E na terceira, nós se fundimos sócio, literalmente, né? E desde lá, esse anúncio, vindo de um framework, sempre permeou os nossos trabalhos. Sim, Porque a gente sempre fazia grandes mapeamentos e levantamentos, e nossa ferramenta de apoio sempre foi os frameworks que se traduziam nas planilhas para que a sim, gente pudesse entregar os nossos serviços de governo. sim. Então, se a gente for olhar pelo conceito de framework, de capacidade, que é o que a gente está aplicando agora, a gente entende tecnicamente que eles são uma ferramenta que tem conceitos pré-estabelecidos de métodos, de maneira de se fazer. Ou seja, um framework ele serve para que, por exemplo, a área de TI está fazendo uma série de um monte de atividades e encontre num mapa estruturado o que ele está fazendo. Então a gente sempre precisou disso para poder localizar essa TI não a TI analógica para digital, posicionando essa anarquia de um bom sentido que a TI era governada e feita gestão. Então, no início de 2000, não sei se você lembra, você foi o cara que me apresentou o que seria Uhum. governança e ali até falando para você nessa viagem, que a minha carreira, eu saí de um MCSE da Microsoft, que é Microsoft System Engineer, lidando com o sistema operacional, e eu fui para o mundo de governança e gestão. No meu caso, é muito interessante como que isso se funde, né? Que acho que é importante essa questão, não de credibilidade, mas questão de fundamento, né? Eu estava numa multinacional há muitos anos, eu fui numa reunião numa empresa grande, Sim. muito grande, um banco muito grande. E nós tínhamos reuniões na parte da manhã e na parte da tarde. Na parte da manhã, cheguei lá, entrei na sala, começou a reunião. E eu lá sentado. Terminou a reunião da manhã, fomos almoçar. Quando nós estávamos voltando para a reunião da tarde, um executivo da minha empresa virou e falou assim: "Olha, na parte da tarde você não precisa participar." Eu falei, por quê? Não, porque é uma reunião mais de conteúdo. Uhum. E aquilo falou: como assim? Não, é muito técnico, muito conteúdo. Você não precisa perder seu tempo. E aquilo me cravou. Por isso que eu tomo muito cuidado quando a gente fala de estrutura de trabalho. Com o lado de lá. Muito cuidado. Isso fez de mim um monstro. Falei, não, peraí.
História é essa de que eu não tenho conteúdo? Sim. E eu sempre olhei tecnologia de uma forma diferente. E graças a Deus ele me fez despertar de, ó, isso aí eu não quero virar. Isso para mim não é um especialista. Isso para mim é alguém que exclui o entendimento externo daquilo que realmente é importante. Sim. E isso fez com que eu olhasse a TI de uma forma de gestão empresarial. Não quero saber se o pato é macho, eu quero ver os ovos. Eu quero saber como essa área entrega efetivamente resultado. E aí eu comecei a entender que existem práticas de gestão em todas as áreas da empresa, baseada em Potter, baseada em gestão de empresários, grandes instituições como Harvard, como Stanford, com grandes pesquisas de gestão. E a pergunta, e aquela Sem área dúvida. ali? E eu falei, tá, mas como que a gente entende aquela área ali? Olha, estava em Boston, chama-se Boston College. Pergunta aí pro cara. E eu lembro, minha esposa talvez possa contribuir com vocês. Ela tinha um carro, um Paliozinho verde. Falei, ó, eu vou vender teu carro que eu vou fazer um curso no Babson College. Pergunta o que ela falou? Pode vender. Vendi o carro, paguei o curso e fui para lá. Fiz a pergunta: como eu insiro a área de TI nessa excelência de gestão? O que ele me respondeu? 2001. Você conhece o COBIT? Falei, não. Falei, então eu vou te explicar o que é o COBIT. É o Control Objective IT Related. Aqui estão todos os Sim. frameworks de auditoria, que depois sustentaram Basileia 2. Não tinha Basileia 2 quando eu fiz a pergunta, tinha só Basileia 1. Ele citou Basileia 1. Não existia Sarbanes-Oxley quando eu fiz a pergunta, que foi em 2003. Não existia uma série de práticas de governança e gestão. Então eu nasci num embrião forjado em um monte de estudiosos que diziam: eu vou gerenciar esse negócio aí. Eu ainda não sei como, mas eu vou. Eu vou governar esse ativo que aos poucos, quando eu fui evoluindo como carreira, em 2011 que eu fui para o IBGC, quando eu fiz o meu curso de conselheiro de iniciação no IBGC, Fernando Mitre, um ex-presidente da IBM, era do capítulo lá de Curitiba, eu me senti um estranho no ninho, porque eu tinha advogado, Sim. Sim. contador, ou seja, os riscos eram riscos fiscais, risco contábil ou risco trabalhista. Que diacho você está vindo falar de tech? Então, e ali vai forjando, olha, ERP é importante. Então é muito confortável, Márcio, para nós enquanto startups, assim, muito da modinha, com todo o respeito que se fala hoje, nós convivemos há 20. Acontece que esse risco inerente de uso de tecnologia, nós já vemos sendo forjado nele. O que nós estamos colocando agora é, chegou um momento em que precisa ter efetivamente digitalização nessa cadeia de mexer com ativo informação, que não só num formulário do tipo, ó, você controla isso, você não controla aquilo. Então é essa questão que eu acho que forja, né? Sim, porque deixa eu pegar um gancho aqui, Uhum. Tavares, que é bem importante. Então, o que dá para perceber disso, que esse frame que hoje está sendo apresentado em 2024, ele já foi forjado há Sim. 20 anos atrás como uma estrutura de trabalho que atua sobre Sim, essas sim, sim. funções pré-estabelecidas, entendeu? E isso é muito importante. Isso acompanhou tanto a minha carreira como a carreira do Tavares. Nós, em empresas diferentes, levando uma carreira diferente, mas a gente sempre convergeu sobre a fidelidade desse conhecimento. E agora ele emerge, obviamente, depositado numa ferramenta que a gente chama de ferramenta de gestão da demanda, que pode ir para uma ferramenta de arquitetura corporativa, como existem várias no mercado. Mas percebam como esse movimento metodológico Lógico. ele é altamente atemporal daquilo Perfeito. que a gente executa. Ele pode estar sendo executado hoje está sendo encapsulado modernicamente, né, com essa Sim. digitalização da TI, a gente tem diversas possibilidades. Então, esses cruzamentos da nossa carreira, Tavares, fizeram que nesses três momentos, se você lembra muito bem, quando eu te conheci, no início de Uhum. 2020, desculpa, de 2000, 2000. 2002, Uhum. e depois eu cheguei a 2010, onde você passou lá dentro com um projeto
numa montadora de carros. Sim. E depois eu fui chamado por você para poder dar continuidade. Encontrei de novo essa capacidade lá dentro, esse frame depositado como guia, como estrutura de trabalho. E depois, agora, em 2019, que você veio me chamar, falou, Márcio, quero mais trabalho e etc., mas agora eu montei uma empresa. E esse é um ponto que é para a gente colocar e contribuir com todos, né? Então, Márcio, quando a gente encontrou as capacidades de negócio já relativamente bem difundidas, né? Estabelecido. Afinal, você chega numa área, por exemplo, de recursos humanos. Quais são suas capacidades? Olha, eu seleciono pessoas. Selecionar pessoas é uma capacidade. Sim. Recrutar pessoas é uma capacidade. Desenvolver é uma capacidade. Quando eu vou no financeiro, olha, gerenciar contas a receber, gerenciar contas a pagar é uma capacidade. Eu posso ser uma pessoa que lida com fluxo de caixa, eu posso ter um processo que eu sigo e tem um ativo que é o meu RP financeiro. Então eu sou capaz de gerenciar o financeiro. Sim. Comercial, logística e TI. TI, de novo. TI. Nós, quando olhávamos os frameworks, que foi aonde a gente foi forjando, a gente encontrava, por exemplo, no Cobit, em TOGAF, em outras ferramentas, uma relação de capacidade que começava em alinhamento, tem que alinhar a TI. Pô, se tem que alinhar a TI, eu tenho que ser capaz de alinhar. Eu tenho que planejar minha TI, então eu sou capaz de planejar. Eu tenho que organizar minha TI, então eu tenho que ser capaz de organizar. Mas planejar, organizar, alinhar o quê? Soluções. Então eu tenho que ser capaz de adquirir, implementar, integrar soluções. Tá, e depois que eu construí, adquiri, implementei soluções, eu tenho que ser capaz de servir e suportar dar continuidade às soluções. Então, a cadeia de valor da TI é isso. Simples, porém não simplista. Sim. E tem uma quantidade de subcapacidades que a gente selecionou. Aonde nós não encontrávamos naquele momento? Cadê a inovação? Cadê a inovação? Então, foi aí que nós criamos uma relação de inovar através da TI. Por quê? Porque já era fato notório dentro das organizações, processos sendo inovadores, que eu olhando para o comportamento de startup, falava assim, peraí, se eu trouxer o comportamento de uma startup para dentro da minha cadeia de valor, eu inovo através da TI. Quer fazer um Lean, quer fazer uma reunião, por exemplo, de Design Thinking. Então, as práticas, sejam ágeis, Design Thinking, Lean, o nome da moda que vai surgir daqui a pouco, ela é uma estrutura de atitude, de capacidade, onde eu vou escutar um conhecedor de algo que vai propor mudanças de forma inovadora e a tecnologia é relevante para isso. Isso é uma startup. Então, no meu framework, eu posso chegar para uma organização e posso também medir você, o quão você tem capacidade de se comportar em alguns momentos como uma startup. Sim. Estava dizendo, mas eu não quero me comportar, eu quero fazer parcerias com startup. Ok, então é essa linha de capacidade, ela vai para a tua parceria de startup. Sim. Então, ali que eu criei estratégia de inovação através da TI, e a primeira subcapacidade qual é? Parcerias internas e externas para inovar. Então, não é algo, de novo, muito complexo, mas também não é simplista, é a estrutura de frameworks tradicionais vão de alinhamento até entrega e eram carentes, até então, de ter uma coluna que colasse a cadeia de valor inteira, incluindo inovação. Eu, olhando esse comportamento que eu buscava, o Itaú buscou no Cubo, ok? Sim. Como que as empresas estão... E trouxe ela como uma capacidade integrada, ou seja, eu inovo através da TI. E uma vez esse comportamento de capacidade sendo bem sucedidos, para onde vai? Gestão da demanda, planejamento, organização. Forcei, for capaz, vou para construção, aquisição. Sim. Ou seja, é uma matriz de causa e efeito muito sustentável. Exatamente. O que converge daí, Tavares, dos serviços que nós criamos para isso, para convergir
para esse frame, para convergir para uma solução de demanda enquanto aplicação e etc. Muitos clientes nossos têm áreas de inovação Sim. e estão descoladas de TI. Sim. Poxa, então será que usando o framework de vocês eu não vou colar minha área de inovação? Eu garanto que vai colar. Exatamente. Não, mas eu não tenho uma área, eu tenho um parceiro, não tem problema. Vamos por a governança. Quem dentro da empresa governe e gere a relação com esse parceiro de inovação? Ah, é aquele fulano ali. Então, aquele fulano ali, ele vai ser apresentado por um framework que ele vai conseguir fazer a relação do dia a dia. Porque eu vivi a época, e muitos de nós vivimos a época, onde houveram momentos no mercado de tecnologia. Você vai lembrar disso que a gente queria fazer o quê? Particionar a TI. Sim. Legado, dinossauros, e a gente jovem, Sim. calça jeans, camisa para fora e sapatênis. Isso. E o puff verde. Dress code, puff verde, pimbolim, Sim. Sim. leve seu pet. Leve seu pet. A verdadeira entrega de valor está na coerência de relação entre dados, Sim. conhecimento e inovação. Inovação. E não você particionar a sua TI em uma TI, ela híbrida, né? O Juliano uma vez até comentou comigo, eu concordo com ele. O conceito híbrido às vezes é mal híbrido. O híbrido é eu tenho os dois mundos. O híbrido é eu tenho dois separados, eu tenho dois juntos, convivendo com dificuldades, mas E até no detalhe do com nome. relação forte. Não é inovar na TI, é inovar Através da TI. A inovar na TI é quase que um dia a dia dela, Sim. Você quando faz uma prática nova. Enfim, então as 8 capacidades elas começam a inovação através da TI e as outras 7 elas passam entre a análise, o planejamento e a organização, construção, Criação. aquisição e implementação, entrega, suporte e serviço. Esse é o nossa aposta Exato. de se todo mundo tem capacidade, Então, essas são as 8 da TI. E aqui isso que era um modelo de trabalho. por isso ela é uma estrutura de trabalho. Que atua sobre essas funções.